Olá, pessoal, sejam bem-vindos então a mais uma aula. Nessa aula eu vou mostrar a criação de uma API REST, ok? Para não ter que fazer todo o projeto do início, eu estou partindo de um projeto pseudo iniciado. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Eu comecei a fazer uma agenda, tá? Uma agenda é uma coisa meio fora de moda ultimamente. No entanto, pode ser que seja necessário. Então eu fiz um modelo muito simples, basicamente. É muito parecido com o que a gente tinha no To-Do List, mas para ter um modelo diferente. Então, a agenda nada mais é do que uma lista de objetos, certo? E eu tenho os módulos do meu modelo aqui que vai controlar. Basicamente, cada entrada na agenda vai ter um nome, vai ter um tipo e o contato. Então, o tipo pode ser telefone, celular, endereço, e-mail, coisas assim, e o contato seria o valor relativo ao tipo. Então, tem o método de salvar, tem o método de alterar, tem o método de listar, tem o método de listar pelo nome. Então, eu posso passar o nome de uma pessoa e ele vai retornar os contatos dessa pessoa. Eu tenho o método de listar pelo tipo. Então, eu determino, por exemplo, eu quero listar todo mundo que tem telefone. Então, eu só trago os telefones. Um método de buscar pelo ID, um método de buscar qual é a posição de um determinado ID, e o método de exclusão, que, dado um ID, ele encontra o elemento e faz a remoção desse elemento. Então, isso aqui é o nosso modelo. Esse modelo está pronto, eu já fiz alguns testes iniciais, está funcionando. Então, o nosso projeto não tem muita coisa, tem uma pastinha aqui de rotas, vou criar um novo arquivo, que eu vou chamar de agenda.js. Okay? Então, aqui eu vou colocar, primeiramente, declarar o express, require express, e depois vou criar o meu router, que vai ser feito a partir do express.router. Ok, módulo exports igual a router, que é o elemento que eu vou exportar dessa página. Ok, aqui no nosso código, então agora a gente vai importar a rota. Então aqui eu vou fazer um require, chamar de agenda router, igual a require, ponto barra, hosts, barra agenda. Ok? E agora eu vou fazer a ligação, né? Ponto use. Posso até fazer isso aqui, barra agenda. Quando eu chamar o barra agenda, eu quero rodar o agenda router. Ok? Então, supostamente, isso aqui vai estar funcionando. Agora a gente precisa só testar. Vamos criar um Hello World aqui. Eu vou criar um router.get em barra, que vai só para verificar se está tudo funcionando. Então, o meu barra seria um listar, né? Então, eu vou fazer um res.json. Eu vou listar. Inicialmente, eu vou colocar aqui um objeto vazio. Posso retornar aqui, sei lá, count, que é quantos elementos eu vou retornar, no caso zero, e a minha lista. Para retornar todos os elementos da lista. Tá, já está rodando. Então, eu venho aqui, atualizo. Opa, ele não vai encontrar nada, porque eu tenho que acessar o barra agenda, ok? Aí ele já retorna count zero, lista vazia. Aqui eu já posso colocar, por exemplo, list igual e importar o meu model, ok? Então vamos definir aqui const agenda model require aqui ponto barra model barra agenda, ok? Então aqui eu vou colocar agenda model ponto ponto list, ok? Aqui então agora eu posso fazer um list.length para retornar quantos elementos e aqui retornar a própria lista. Inicialmente isso aqui vai estar vazio, né? Esperamos que sim. F5, ok, está vazio. A gente pode, inclusive, se olharmos o modelo, eu tenho aqui três formas de fazer a listagem. A listagem geral, a listagem por nome e a listagem por tipo. Tá? Aqui nós podemos definir, então, que nós queremos fazer alguns filtros diferentes. Por exemplo, eu posso trabalhar com parâmetros por get e verificar se eu tenho elementos por get ou por. Então, eu posso fazer alguma coisa do gênero assim, se rec. Posso fazer minha listagem aqui e fazer uma verificação. Se o rec.carry.
posso definir um nome aqui, nome, se houver esse elemento, certo? Então ele vai entrar aqui nessa função, então eu posso dizer que lista recebe agenda model, ponto list by name, e aqui eu posso colocar o nome, rec.carry.nome, passando esse nome e atualizando a minha lista. Else if, que eu posso fazer a mesma coisa com o tipo. Se chegar um tipo, então eu vou fazer list recebe agenda model ponto list by tipo. E aqui eu vou passar o rec.carry.tipo. Então eu estou fazendo algumas variações do meu método de listar a partir da listagem por nome ou por tipo. Como nós ainda não temos valores informados, não faz sentido testar esse método, tá? Então a gente teria que ir para os próximos aqui, router.get, a gente pode colocar então um ID e aqui fazer o rec-res. Nesse caso, a gente quer fazer uma busca de um determinado elemento, então a gente vai usar o agenda model.get element by ID e eu vou passar o ID que eu estou recebendo como parâmetro, rec.params.id, que é o elemento que eu retornei, vou colocar aqui um objeto. Nesse caso, eu só preciso testar se o objeto é válido. Se o objeto não é válido, na verdade, passou isso aqui. Se o objeto for válido, então a minha resposta é res.json e o objeto que eu estou retornando. O que eu vou retornar, objeto, dois pontos, objeto, para retornar o objeto. Caso contrário, então significa que eu não encontrei um objeto, ou que o parâmetro não foi informado corretamente, enfim. Aqui a gente já pode jogar uma mensagem de erro aqui, em 404, por exemplo, dizendo que não foi encontrado, e em JSON uma mensagem dizendo o ID informado não é válido. E aqui a gente já consegue testar essas duas opções, então a gente pode colocar aqui /1, o ID informado não é válido, por quê? Porque a gente não tem ainda nenhum elemento na nossa agenda, então não vamos conseguir fazer uma verificação. Isso aqui são os métodos, em termos de API, são os métodos de buscar. Agora nós podemos inserir aqui nesse modelo os nossos métodos para salvar. Então, a gente já padronizou que o método post vai ser utilizado para inserir novos registros, ok? Rec-res. Então, nesse caso, a gente precisa receber os valores. Então, aqui, nós vamos declarar quais são as variáveis que a gente quer. Então, nós temos o nome, o tipo e o contato. Isso é o que nós vamos armazenar. Então, eu vou pegar isso no body, que eu vou receber esses valores por post, ok? Então, minimamente, eu preciso garantir que os meus valores são válidos. O adequado seria fazer toda uma validação, checagem, por exemplo, se o tipo é dentro de um tipo aceitável, se o valor de contato é um valor correto, se o nome está adequadamente informado. Aqui, nesse caso, vou fazer uma verificação bem simples, que é se o nome e o tipo e o contato, então significa que eu tenho esses valores, então tendo esses valores, eu vou simplesmente salvar. Não vou me preocupar muito com se eles estão adequados, vai ser uma validação muito simples. Então, como que eu salvo? Vou criar aqui o objeto, agenda model, ponto, eu já tenho lá o save, o método save, e o método save recebe exatamente o nome, o tipo e o contato. E aqui, então, eu vou retornar res.json, o objeto que foi criado, acabou de ser adicionado. Caso contrário, eu vou gerar uma resposta JSON, ponto status, vou colocar um código de erro aqui, vou colocar o código 400 para dizer que houve um erro só, e o meu objeto vai ser só a mensagem, dois pontos, falha ao inserir um novo item. Vamos dizer que foi isso, o novo registro na agenda. Ok? Isso foi, vou colocar como uma falha aqui bem simples. Próximo passo seria a gente fazer o método de update, router.update. Aqui a gente vai colocar
a rota barra também. Opa, desculpa, aqui a gente não tem update, né? O nosso update é o método put, o HTTP put, rec-res, e agora nós vamos... e o método put, ele também recebe qual é o ID do usuário, ok? Então aqui eu tenho... Agora eu vou trabalhar com dois tipos de informação. As informações que vêm do body, que são as informações que eu vou preencher, e a informação do ID, que é o elemento que eu quero buscar. Aqui nós podemos, se a gente olhar lá no agenda, vamos ver uma coisa. Olhando aqui no agenda, o que, que ele faz? Ele busca o elemento, se ele encontrou, ele retorna esse objeto, certo? Se a posição for maior que zero, beleza. Aqui acho que a gente pode até melhorar isso aqui, fazendo isso aqui, e aqui fazendo um return null. Pronto, agora está perfeito, porque se eu passar um ID que não é válido, a minha posição não vai ser válida, então ele não vai encontrar o elemento e retorna nulo. Com isso eu sei se ele conseguiu salvar ou não a partir dessas informações. Então aqui a gente vai fazer o seguinte: vamos só criar um objeto igual e antes acho que seria interessante talvez fazer uma verificação se eu tenho todos os valores, né? Caso eu não tenha todos os valores, já posso gerar uma mensagem de erro aqui. Vamos gerar uma mensagem de erro dizendo que os valores não foram informados corretamente. Os valores não... Ou então eu posso só dar uma mensagem genérica: falha ao alterar o novo registro na agenda. E aqui, agora sim, a gente vai seguir com a nossa agenda model.update. E aqui eu vou passar o ID, que foi rec.params.id. Se eu quiser, eu acho que seria até mais apropriado criar uma variável aqui, né? Posso até fazer antes aqui ID e testar aqui também. ID e nome, e assim eu obrigo que todos os elementos estejam aqui. Agora eu faço o seguinte: passo o ID, passo o nome, passo o tipo e passo o contato. E aqui eu vou testar. Se houve o objeto, então ele salvou corretamente res.json, objeto, dois pontos, objeto. Caso contrário, aí sim eu vou gerar uma outra mensagem de erro, dizendo que houve uma falha ao... Opa, aqui está escrito errado, né? Alterar. Na verdade, essa falha é porque o ID, ele só vai acontecer essa falha se o ID não for encontrado. Então, eu posso mandar uma mensagem aqui: o ID informado não foi encontrado. Isso eu estou fazendo porque eu não criei um validador separado ou coisas assim, tá? Por fim, o último método que a gente precisa testar, desenvolver, é o método de delete. Novamente, a gente também precisa passar um ID aqui para o nosso método de delete. Nesse caso, o que a gente vai fazer é pegar o ID, então vou pegar o valor do ID e vou chamar o meu model, agenda model, ponto delete, passando o ID. O agenda model.delete, se a gente for olhar lá na implementação, ele vai retornar true se ele conseguiu apagar, ou falso caso o ID não seja correto. Então aqui a gente pode fazer direto. Se a agenda model funcionou, então eu vou mandar um res.json, então uma mensagem de sucesso, elemento excluído com sucesso. Estou mandando ponto. Caso contrário, eu vou mandar uma mensagem de erro, res.status 400.json, e aqui eu vou colocar uma mensagem: falha ao excluir o registro. Então, supostamente, agora a nossa agenda está completa, a nossa API de agenda está completa. A gente precisaria testar alguns métodos, tá? Para isso eu vou usar o Thunder Client, que é um cliente que funciona integrado com aqui o nosso ambiente. Vamos começar com o post. Ele é muito parecido com as ferramentas que a gente já tinha utilizado anteriormente, localhost 2.3000/agenda. Ok? Para inserir um novo registro, eu vou mandar um body, eu vou mandar um formato JSON. Já tem aqui no formato JSON. Aqui a gente vai passar, então, nome, dois pontos. Vou passar o meu nome, Adriano, vírgula, tipo,
dois pontos. Vamos começar com o meu e-mail e contato, dois pontos, utfpr, rivoli@utfpr.edu.br. Okay? Vamos mandar isso aqui para o servidor, vamos ver o que ele vai fazer. Beleza, ó. Ele já retornou o objeto com ID 1, nome Adriano, tipo e-mail e o contato aqui. Se a gente abrir o navegador, fazer uma busca, aqui a gente pode buscar pelo ID 1, que é o que ele acabou de inserir, ó. Então ele já traz aqui ID 1, Adriano. Se a gente pedir para listar, ele também vai fazer a listagem. A gente pode inserir mais um aqui, vamos inserir um João, só para testar, o João. Vou passar também um outro e-mail, vou chamar de joaoteste@email.com. Vou colocar assim e vamos mandar. Agora ele já criou com ID 2, o nome João, o tipo e-mail e o valor ID 2. Se a gente fazer uma busca aqui, vamos colocar aqui um new request, localhost, 2.3000/agenda, e buscar. Então a gente tem que ver esses dois contatos, ó, count 2, tá? A gente poderia passar um query parâmetro aqui, por exemplo, nome igual a, colocar só AD, ó, ele vai pegar o início do nome, tá? Se eu passar o J, ele vai pegar a primeira letra do nome, vai buscar. Se a gente buscar por tipo, igual e-mail, então ele vai buscar os dois. Se eu colocar aqui, sei lá, tel, ele não vai trazer nenhum, porque nenhum tem telefone ainda. Ok? Bom, a gente pode inserir mais um para eu alterar. Ó, eu vou inserir esse elemento, ele é o elemento 3, e ele foi alterado, né? Então eu criei o objeto 3, eu quero alterar o meu objeto 3. Então eu vou chamar o put, vou passar o valor 3, e aí eu vou manter o João, só que eu vou ajustar o nome dele agora para João Carlos. Ao invés do e-mail, agora eu vou colocar o telefone, e vou colocar um valor aqui de telefone, sei lá, mais 55 43 9, 3352 65 aqui, não estou me preocupado com máscara, essas coisas. Tá? Vou alterar. Ele alterou, passou o ID do João para 3, o nome João Carlos, o telefone, o tipo agora é telefone, e o valor que ele colocou foi isso aqui. Se a gente fizer uma nova busca, agora por telefone, eu vou encontrar o João, foi encontrado por telefone, e se eu fizer agora uma busca total por todo mundo, ele também vai listar todos os elementos. O último passo aqui que a gente pode fazer é fazer a exclusão. Então vamos criar aqui um delete e vamos apagar justamente o João. Para a gente apagar, a gente não precisa mandar nenhuma informação. Vou mandar, ele mandou um elemento excluído com sucesso. Se a gente voltar para a nossa listagem, agenda, o nosso elemento 3 não está mais presente. Se a gente tentar inserir um novo elemento aqui, eu não sei se eu tenho, não tenho mais a aba, mas se eu inserir um novo elemento, ele ia continuar. Com isso, a gente encerra, então, essa primeira parte em termos das requisições e do projeto de agenda. Nos próximos vídeos, a gente vai ver como trabalhar com JSON, WebToken e também como gerar a documentação desses métodos. Até a próxima.